Eu sempre fui apaixonada por animais, e minha pastora alemã, Luna, era a joia da minha vida. Aos 2 anos, ela era cheia de energia e alegria, mas eu sabia que era hora de castrá-la para evitar problemas futuros. Após consultar vários veterinários, todos concordaram que a castração era a melhor opção, especialmente para prevenir problemas nas articulações, comuns na raça. No dia da cirurgia, assinei um formulário que mencionava que, caso Luna estivesse prenha, a castração interromperia a gravidez. Assinei sem hesitar, certa de que não havia nenhuma chance de ela estar prenha, já que sempre fui extremamente cuidadosa em mantê-la longe de cães machos não castrados. Quando o veterinário terminou a cirurgia, ele me chamou para uma conversa particular. Meu coração disparou ao ouvir as palavras: Luna estava prenha, mas era bem cedo na gestação. Fiquei em choque, incapaz de entender como isso poderia ter acontecido. Revirei minha mente, tentando lembrar de qualquer momento em que Luna pudesse ter tido contato com um macho, mas nada fazia sentido. A notícia me deixou atordoada, e a culpa começou a me consumir. Como poderia ter deixado isso acontecer? Eu sempre fui tão cuidadosa, tão protetora. A caminho de casa, minha mente estava um turbilhão de pensamentos e emoções. Como eu explicaria isso ao Ricardo? Ele sempre foi contra a castração, acreditando que isso desmotivava os cães. Eu sabia que ele ficaria furioso, mas não tinha ideia do quão profunda seria sua reação. A descoberta da gravidez de Luna não era apenas um choque biológico, mas também um prenúncio de problemas maiores que estavam por vir. Eu não podia imaginar que essa revelação seria apenas o começo de uma série de eventos que mudariam minha vida para sempre. Quando cheguei em casa e contei a Ricardo sobre a gravidez interrompida de Luna, sua reação foi explosiva. Ele ficou furioso, gritando que eu havia cometido um erro terrível ao castrá-la. Eu te disse que castrar os cães os estraga. Você acabou com a chance dela ter filhotes, ele vociferou, seu rosto vermelho de raiva. Eu tentei explicar que não sabia que ela estava prenha e que fiz o que achava ser o melhor para a saúde dela, mas ele não queria ouvir. A tensão entre nós era palpável, e pela primeira vez, senti que nosso relacionamento estava em um terreno muito instável. Nos dias que se seguiram, Ricardo mal falava comigo. Ele me culpava pelo que havia acontecido, e sua frustração parecia crescer a cada dia. Ele começou a passar mais tempo fora de casa, e quando estava em casa, o silêncio entre nós era ensurdecedor. Eu me sentia isolada, presa em uma casa que antes era um lar acolhedor. A culpa e a dúvida começaram a corroer minha confiança. Será que eu realmente havia tomado a decisão errada? Será que Ricardo estava certo em me culpar? A situação atingiu seu ápice quando, uma noite, Ricardo voltou para casa visivelmente alterado. Ele começou a falar sobre como Luna merecia ter sua linhagem passada adiante e que eu havia destruído essa possibilidade. Você nunca me ouviu, sempre fez o que achava melhor sem me consultar, ele acusou. Suas palavras cortaram fundo, e eu percebi que havia uma fissura profunda em nosso relacionamento que talvez nunca pudesse ser reparada. A tensão era insuportável, e eu sabia que algo precisava mudar, mas não tinha ideia de como lidar com a situação. A descoberta da gravidez de Luna havia desencadeado uma série de eventos que estavam rapidamente fugindo do meu controle. Alguns meses se passaram desde a cirurgia de Luna, e a tensão entre Ricardo e eu parecia ter diminuído, embora a distância emocional permanecesse. Foi então que, em uma tarde chuvosa, um homem desconhecido bateu à nossa porta. Ele parecia nervoso e insistiu em falar com Ricardo. Curiosa e um pouco apreensiva, fiquei na sala de estar, ouvindo a conversa que se desenrolava no corredor. O homem, com uma voz grave e ansiosa, perguntou a Ricardo sobre um filhote prometido. Meu coração disparou ao ouvir essas palavras, e uma sensação de pavor tomou conta de mim. Ricardo tentou acalmar o homem, explicando que Luna havia sido castrada e que a ninhada não existia mais. No entanto, o homem não se contentou com essa explicação e exigiu saber o que havia acontecido com o dinheiro que ele havia pago adiantado. Você prometeu um filhote de pedigree, e eu paguei por isso, ele exclamou, sua voz cheia de frustração. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Ricardo havia feito um acordo secreto para cruzar Luna sem meu conhecimento, e agora tudo estava vindo à tona. Eu me senti traída e furiosa, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Não consegui mais ficar calada e entrei na conversa, exigindo explicações de Ricardo. Ele, visivelmente desconfortável, tentou minimizar a situação,
dizendo que o homem estava mentindo e que devolveria o dinheiro para encerrar o assunto. Mas eu sabia que havia mais por trás dessa história. A traição de Ricardo não era apenas uma questão de dinheiro ou filhotes, era uma violação da confiança e do respeito que eu acreditava que tínhamos um pelo outro. A revelação do acordo secreto foi um golpe devastador, e eu sabia que nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. A sensação de desamparo e raiva me consumia, e eu comecei a questionar tudo o que achava que sabia sobre Ricardo e sobre nós. Após a revelação do acordo secreto, minha confiança em Ricardo estava completamente destruída. Decidi investigar mais a fundo e, enquanto vasculhava o escritório dele, encontrei uma carta escondida em uma gaveta trancada. A carta era de um laboratório de genética canina, confirmando que Luna havia sido inseminada artificialmente com o sêmen de um cão campeão, sem o meu conhecimento. Meu coração parou por um momento enquanto lia aquelas palavras. Ricardo havia planejado tudo meticulosamente, esperando lucrar com a venda dos filhotes de pedigree. A traição era ainda mais profunda do que eu imaginava, e a sensação de ser manipulada me deixou devastada. Com essa nova informação, percebi que não podia mais ficar naquela casa. Ricardo havia cruzado todos os limites, e eu precisava sair antes que a situação piorasse. Comecei a planejar minha fuga em segredo, contando apenas com a ajuda de um amigo de confiança. Organizei minhas coisas discretamente e fiz arranjos para me mudar enquanto Ricardo estivesse fora da cidade no fim de semana. Cada passo que eu dava era carregado de ansiedade, mas também de uma determinação renovada de me libertar daquela situação tóxica. No dia da mudança, enquanto Ricardo estava fora, consegui sair de casa com Luna e algumas de minhas coisas mais importantes. Deixei uma carta explicando tudo o que havia descoberto e informando que eu não voltaria. Também mencionei que havia contatado as autoridades sobre a inseminação ilegal, o que poderia trazer consequências legais para ele. Enquanto dirigia para minha nova morada, senti uma mistura de alívio e tristeza. Estava deixando para trás 3 anos de relacionamento, mas também estava recuperando minha liberdade e minha dignidade. A descoberta da inseminação artificial foi o catalisador que me deu a coragem necessária para finalmente agir e mudar minha vida. Quando Ricardo voltou para casa e encontrou tudo vazio, ele ficou furioso. Recebi várias mensagens e ligações dele, mas decidi não responder. Sabia que qualquer tentativa de diálogo naquele momento só pioraria as coisas. A carta que deixei explicava tudo, desde a descoberta da inseminação artificial até a decisão de contatar as autoridades. Ricardo tentou me encontrar, mas eu já estava segura na casa de um amigo, longe de seu alcance. A raiva e a frustração em suas mensagens mostravam que ele finalmente entendia a gravidade de suas ações. Enquanto eu me adaptava à minha nova vida, comecei a receber atualizações sobre as consequências legais que Ricardo estava enfrentando. O laboratório de genética canina foi investigado, e descobriu-se que eles estavam envolvidos em várias práticas ilegais. Ricardo foi chamado para depor e, eventualmente, enfrentou acusações por sua participação no esquema. A sensação de justiça sendo feita me trouxe um alívio imenso. Saber que ele estava enfrentando as consequências de suas ações me deu a paz de espírito que eu tanto precisava. Com o tempo, Luna e eu começamos a nos ajustar à nossa nova rotina. Encontrei um novo emprego e comecei a reconstruir minha vida, cercada por amigos e familiares que me apoiavam. Luna, apesar de tudo, continuava a ser minha fiel companheira, sempre ao meu lado. A experiência me ensinou a ser mais cautelosa e a valorizar minha própria voz e intuição. A traição de Ricardo foi um golpe duro, mas também foi um catalisador para meu crescimento pessoal. Agora, com ele fora de nossas vidas, Luna e eu podíamos finalmente seguir em frente, livres das sombras do passado e prontas para um futuro mais brilhante. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.